poder e amor imensuráveis. Ou seja, que não pode ser medido. É algo tremendo, muito profundo, espiritualmente muito denso e muito relevante. Eu acho, sinceramente, que são poucos crentes no Senhor Jesus Cristo que têm essa experiência. E nós vamos ver no texto que é algo que Deus concede. Grande ideia. A doutrina nos leva a pedir a experiência do amor, poder e adoração ao Deus Trino. Então nós vamos ver essa questão envolvendo o amor, o poder e o nosso alvo, que é sermos adoradores. Isso vai ficar bem claro na exposição. E nós vamos falar a respeito desse poder e amor imensuráveis, algo tremendo. Tá aí, projeção para você, você vai anotando e depois eu vou revisitar tudo isso, tá bom? Pode passar para a próxima imagem? Algumas coisas que nós precisamos estabelecer antes de entrar e que eu acho que vai ser muito desafiador para nós pensarmos, meditarmos e vai nos ajudar a entender muito do desenvolvimento desse texto. Nesse texto nós vamos falar de duas coisas: comunhão e adoração. Essas duas coisas é o que nós vamos falar. E nós vamos tirar duas lições muito importantes disso, sobre comunhão e adoração. Mas algumas coisas têm que ser estabelecidas e da importância desse texto. A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto, eu quero já enfatizar, é que aqui está terminando a primeira parte da carta. A carta é dividida em dois blocos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar a respeito da doutrina, do Evangelho, e dessa grande obra redentiva de Deus, né, em que o próprio Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito estão desenvolvendo. E agora ele está fechando esse trecho, essa parte que fala a respeito da doutrina. E é muito interessante nós vermos que o apóstolo Paulo ele está terminando esse trecho com uma oração. Com uma oração. Nós vamos meditar essa noite em uma oração. Então a Bíblia tem orações escritas, e essa é uma delas. E ele queria que aqueles irmãos lessem essa oração, meditassem nessa oração, e que essa oração que ele vai fazer, que está sendo escrita, a carta não tem nenhum indicativo de que é outra pessoa escrevendo por ele. Então, parte do princípio que é ele que está escrevendo essa oração, ele mesmo está escrevendo. E ele está escrevendo essa oração para que eles leiam essa oração, que eles sejam tocados por ela e orem conforme ela. E é interessante você ver que aqui nós temos exemplo na Bíblia de que doutrina não é algo apenas intelectual, para que nós venhamos a ficar meditando e pensando nos detalhes, né? Refletindo sobre a complexidade da doutrina cristã. Não. A boa doutrina, ela leva à oração. Ela leva à adoração. A doutrina ela é relevante porque ela nos impulsiona a uma vida de adoração. E aqui, a primeira coisa que eu quero já pontuar com você, meu irmão, minha irmã, é que o conhecimento da palavra de Deus deve nos fazer orar mais. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, com base nesse texto, nós vamos ver que mais nós somos levados a uma vida de oração. Por quê? Porque quanto mais nós compreendemos a obra de Deus, desse Deus maravilhoso, esse Deus trino, mais o nosso coração é preenchido, né, desse maravilhamento, dessa percepção da majestade da obra, da graça de Deus, e isso constrange o nosso coração à oração. Então, quanto mais você sabe da palavra de Deus, mais você quer orar. O apóstolo Paulo está terminando esse trecho com tantas coisas densas e complexas, como nós vimos no domingo passado, os próprios seres angelicais testemunham a obra de Deus. Ele está tratando de coisas muito grandes, e isso não faz com que ele fique se perdendo em detalhes. Muito pelo contrário, isso faz com que ele se proste diante desse Deus e busque ele em oração. Quanto mais você sabe da palavra de Deus, mais o seu coração tem o desejo de orar. Isso é algo importante. Esse trecho vai nos desafiar a isso. Nós também vamos entender, irmãos, que na nossa vida espiritual, tudo que nós podemos ter começa com Deus nos dando isso. Não é algo que nós alcançamos pelos nossos méritos ou pela nossa grande espiritualidade. Uma experiência mística, sobrenatural e poderosa com Deus é algo que começa com Deus vindo até nós em graça
e nos enchendo da sua presença. Então a única coisa que nós podemos fazer, além de buscar uma vida para buscar a glória de Deus, a adoração dele, é clamar para que o Senhor nos dê a alegria de experimentarmos o que vai ser descrito aqui nesse texto, porque ele realmente é tremendo. E eu confesso, eu nunca tive essa experiência. O apóstolo Paulo ora para que aqueles crentes tenham. Provavelmente ele teve, ele relata, que esteve em lugares celestiais, então provavelmente teve revelações tremendas. No texto anterior ele mesmo fala que ele recebeu uma revelação da parte de Deus, ele tem um conhecimento que Deus o deu como apóstolo, mas ele quer que eles tenham essa experiência. Então, meus irmãos, se você quer mais de Deus, busque a Deus clamando para que Ele te dê essa experiência. Aqui eu não estou querendo dizer nenhum tipo de experiência pentecostal, como geralmente se entende, no meio evangélico, não é isso. Mas é uma experiência tão profunda, é um desfrutar de uma compreensão espiritual tão tremenda do amor de Deus que esse texto vai descrever, que é realmente algo sobrenatural. Isso só Deus pode dar para a gente. Então clame por isso, peça isso. Isso é um desafio para mim, esse texto me desafiou a isso. Não apenas conhecer Deus aqui, mas conhecer Deus com profundidade no nosso coração. Nós vamos ver também, irmãos, que de certa forma toda a carta de Efésios, ela vai falar que a obra de Deus é como se fosse um palco. E tudo que está sendo desdobrado no povo de Deus está sendo apresentado nesse palco. E quem está assistindo essa grande obra são os seres angelicais, é o próprio céu, é o próprio Deus. Falamos disso domingo passado. Tanto que se você for prestar atenção, como é que termina a carta aos Efésios? Falando a respeito de que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então toda a carta está girando em torno de como essa obra começa no reino de Deus, nos céus, na presença de Deus. Ela vai se desenvolvendo, encontrando seu desfecho entre os homens, entre o seu povo. Só que tudo isso para a glória de Deus e com testemunho de toda a corte angelical assistindo isso. Então nós estamos num grande palco em que todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida estão acontecendo para que os céus contemplem. O próprio Deus e os seus anjos e os outros que são seus inimigos também estão vendo tudo que Ele está fazendo na vida da igreja. Nós estamos participando de uma grande apresentação diante de Deus, eu e você. Minhas lutas, suas lutas, nosso coração, como nós temos o nosso relacionamento com Deus, nossos sofrimentos e como isso traz adoração a Deus, nossa fidelidade, nossos momentos de dúvida, de angústia, de tristeza, de alegria. Tudo isso, de certa forma, está sendo expresso para o próprio universo. Todos estão vendo. Então você não está sozinho, você não está sozinha, nós fazemos parte de tudo isso. Uma grande obra que Deus está fazendo. Isso é tremendo. Se você olha para Efésios, que coisa tremenda tudo isso. Eu e você estamos envolvidos nisso. Essa carta vai nos falar a respeito disso. E por fim, nós vamos ser desafiados a entender que quanto mais nós sabemos de Deus, mais nós desejamos adorar a Ele. Louvado seja Deus. Para mim é muito significativo olhar como o apóstolo Paulo termina o trecho dessa carta tão denso, tão complexo, tão profundo, tão significativo, não com teorias doutrinárias ou filosóficas, mas com adoração, com oração, com louvor, com a busca sincera da presença de Deus. Boa teologia é feita desse jeito, com oração. Ela nos leva a orar, ela nos leva a adorar. Isso preenche os nossos corações. Mas vamos falar então a respeito desses dois temas. Vamos começar falando sobre comunhão. E aí nós vamos ver aí do verso 14 até o verso 17. 17 não, até o verso 19. Tudo que é dito aqui. Então, conforme eu disse, o capítulo 1 ao 3 é o bloco doutrinário, o apóstolo Paulo está fechando aqui. E você já pode perceber a partir do verso 14 que tudo o que ele diz anteriormente, do capítulo 1, verso 1 até o 3, verso 13, é o motivo pelo qual ele vai fazer o que vai fazer agora. Porque começa aqui, eu estou no século 21, começa dizendo o seguinte: por essa razão.
Ou seja, o que ele vai dizer agora é motivado por tudo que ele tinha dito anteriormente. Então, por essa razão, olha o que ele faz: dobro os meus joelhos perante o Pai. Ele se coloca diante de Deus. Dobro os meus joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Olha como ele envolve toda a criação nisso. Está vendo esse palco que é montado? Não é só a terra, é os céus também, tudo. Ele está ciente de que o que ele está dizendo está sendo testemunhado pelos céus. E aí ele diz: eu me prostro diante desse Pai, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. Ou seja, ele vai pedir que sejais interiormente fortalecidos com o poder do seu Espírito. Então aqui a gente já começa a notar o quê? Uma oração. E essa oração, na verdade, ela é a continuidade da oração que ele começa lá no capítulo 1, verso 17. Volta um pouquinho. Olha o que ele vai dizer lá, porque é importante, porque ele vai repetir isso aqui nessa oração que nós vamos meditar essa noite. Olha o que ele diz no verso 17, 1:17. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós falamos a respeito disso. Iluminação por meio do Espírito Santo de Deus, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Tudo que é dito aqui é repetido nessa oração que nós vamos meditar. Ele vai falar a respeito de iluminação, de conhecimento, vai falar a respeito de compreensão e de poder experimentar o poder de Deus. Então ele está dando continuidade à oração dele. Ele começa a carta orando, ele está desenvolvendo a carta falando a respeito da obra da salvação e volta a orar. Então toda a carta é uma grande oração, de certa forma. Tremendo isso, né? Então ele está desenvolvendo. E essa oração, meus irmãos, ela é uma oração trinitária. Ele vai colocar as 3 pessoas da Trindade na oração. Acompanha comigo. Ele diz no verso 14 que ele se coloca de joelhos diante do Pai. Ele se coloca de joelhos diante do Pai, para que eles fossem fortalecidos com o poder do Espírito. Verso 16. E aí no 17 que diz: a fim de que o Filho habitasse no coração deles. Pai, Filho e Espírito. Ele se coloca em oração diante do Pai, por meio do poder do Espírito, clamando para que o Filho habitasse no coração deles. Então você veja que o Espírito Santo de Deus está impulsionando o apóstolo Paulo para, na presença do Pai, clamar pelo Filho. Olha que coisa tremenda. Está vendo como a oração, as 3 pessoas, elas acabam participando e agindo na nossa vida? A doutrina da Trindade é uma doutrina muito relevante. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de meditar nela porque acham complicada, mas a Bíblia não coloca nesses termos. A Bíblia coloca de uma maneira muito prática. Nós buscamos ao Pai por meio do Espírito, através do Filho, né? É uma das compreensões mais simples aí das pessoas da Trindade na oração. Mas aqui, de maneira geral, eu quero enfatizar com vocês, do trecho aí, do 14 em diante, que ele pede 2 coisas. 2 coisas. E eu vou pedir para você marcar 2 verbos, que vai te ajudar. A primeira coisa que ele vai pedir é para que o Pai conceda. Eu não sei como está na sua versão, estou aqui na Almeida 21. Na Almeida 21 está conceda, no verso 16. Vos conceda. O que é conceder? É dar. É dar. Então para que o Pai vos dê, ou seja, dê a vocês, lhes dê, vos conceda. Então o primeiro pedido dele é para que o Pai conceda. Conceda o quê? Que eles sejam fortalecidos interiormente, no seu coração, espiritualmente, na sua mente, nos seus desejos, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, o interior, o homem íntimo, para que o Pai conceda um fortalecimento com o poder do Espírito, ou seja, que o Espírito fortaleça os pensamentos, os desejos,
as emoções, as expectativas, né? Tudo que envolve o nosso coração. Então ele está pedindo para que o Pai conceda. Então aqui temos muitas coisas interessantes. A gente já começa a perceber que quem vai dar isso é o Pai. É o Pai que vai dar, não somos nós. Isso é um dom de Deus. É Deus quem dá. É Deus quem dá a firmeza de mente, de coração, de sentimento, desejo por santidade, desejo pelas coisas de Deus, de desejar ao próprio Deus. Isso é algo que Ele concede. E Paulo está pedindo isso, para que o Espírito dê isso a eles, fortaleça o coração deles. E isso é feito com o poder do Espírito. Então, muitas das vezes as pessoas têm essa impressão que o Espírito ele tem um poder de fazer milagres, ressuscitar mortos, curar pessoas, né? Como se diz por aí. Não que ele não faça isso, sem sombra de dúvidas ele faz, mas essa não é a função principal do Espírito Santo de Deus. Essa não é a manifestação primeira do poder do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus, por meio do seu Espírito, ele é desenvolvido na Bíblia muito mais no homem interior do que no exterior. É desenvolvido muito mais na nossa mente do que no nosso corpo. E aqui ele está clamando por isso. Então a primeira coisa é essa, marca aí o verbo conceda. O segundo verbo que você vai marcar é o verbo habite. A segunda coisa que ele vai pedir, habite. Então ele pede, na sua oração, para que Cristo habite o coração deles. Verso 17. Então ele vai pedir isso aí. Do trecho que vai do 14 até o 19, nós temos uma oração de petição. Ele está pedindo. 14 a 19 é uma petição. A gente poderia dividir em duas partes. Primeira petição do 14 ao 16, segunda petição do 17 ao 19, tá bom? Mas tudo isso é uma oração de pedido. Ele está pedindo. E o que ele está pedindo? Primeiro, que ele vos conceda. Segundo, que Cristo habite. É o pedido dele. E como é relevante nós entendermos isso, né? Entendermos o que Paulo está fazendo aqui. Ele quer que, de fato, eles tenham um relacionamento íntimo com Deus, por meio de Jesus Cristo e através do poder do Espírito Santo. Vou repetir. Ele quer que o povo de Deus tenha um relacionamento íntimo com Deus através da habitação pela fé de Cristo em seus corações e por meio do poder do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. E quais são os resultados disso, nesse relacionamento? Vamos comigo? A gente já começa a ver aí, no verso 17, que Cristo, ao habitar no coração deles, porque o segundo pedido é que Cristo habite, ele ia fazer com que eles fossem arraigados e fundamentados. As duas palavras, elas são muito parecidas, não são sinônimos, mas são muito parecidas. O que é arraigar? Arraigar vem de raiz. Então o que é raiz? A raiz ela entra na terra e fica fixa, né? Está ali. Se você já tentou arrancar, lá em casa eu já tentei fazer isso. Inclusive, estourei até uma ferramenta sua, né? Fazendo isso aí. Não foi? Foi sua, né? Como é que é o nome da banca? Como é que é o nome daquilo? Cavadeira, de ferro, pesada. Consegui fazer a façanha de estourar a ponta, né? Por quê? Porque as raízes eram muito duras. Ainda me cortei fio, quase que acontece a calamidade, lembra? Lá em casa. Gente que não é acostumada a fazer as coisas, só a graça de Deus, meus irmãos. Mas enfim, raízes muito firmes. Tá lá, não consigo tirar. Tentei arrancar as raízes lá das árvores que estavam mortas lá de casa, quase que eu me machuco. Não consegui, não é pra mim essa praia aí. Devo ter perdido uns 2 quilos, ganhei tudo na sequência da semana, mas não deu certo. Raiz é difícil. Então tá enraizado, você tá firme. E a palavra fundamentado? De fundamento. Tá fundamentado, você tem uma base sólida, né? Da mesma maneira que essa igreja aqui, quem estava aqui desde o começo sabe, tem pedras aqui. Se tiver um terremoto em pedreira derrubada, essa igreja não sai do lugar, né? Porque tem pedras aqui, o fundamento é muito sólido, é fundamentado, está fundamentado. E aí, quando Cristo habita em nosso coração, estamos arraigados e fundamentados em amor, que é o que diz aí no verso 17.
Nós também, olha que interessante, aqui eu quero chamar a sua atenção, tá bom? Sei que a criançada está animadinha aí, mas vamos lá, foca aqui em mim. Olha o que diz, verso 18 e 19. Nós vemos no verso 18 que o desejo dele é que, ao Cristo habitar pela fé no coração deles, lhes seja possível compreender. Olha o verbo que aparece aí no verso 18. Vos seja possível compreender. O que é compreender? Entender, correto? Entender. Juntamente com todos os santos, ou seja, não é algo que você compreende sozinho. Aqui é interessante que a iluminação que Deus dá, Ele não dá para uma pessoa, Ele dá para todo o corpo de Cristo, é comunitário. E aí, eles vão compreender o quê? Olha o que diz o verso 18, vai comigo, ó. Largura, comprimento, altura e profundidade desse amor. Olha que coisa estranha. Ele está colocando aqui o amor como algo tridimensional. É isso, né, Narciso? Você que é engenheiro aí. É tridimensional, né? Largura, altura, é tridimensional, né? Porque quando é 4D, aí é diferente, né? Tem, acho que tempo, né? Tem algumas outras coisas a mais. Mas aqui é tridimensional. Um amor tridimensional, mas amor envolve sentimentos, mas envolve coisas abstratas, né? A própria palavra amor na nossa língua é algo abstrato, não é algo concreto. Você não vai ali e pede 1 quilo de amor. Não é isso? Oh, me vê aí 1 quilo de amor. Não existe isso, né? Você não toca no amor. O amor é algo abstrato. Então como é que ele está dizendo que ele pede para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que nós venhamos a compreender toda a dimensão, porque a ideia é medir, né? Altura, largura, profundidade, é medir, é medida. Ele está dando o quê? Uma medida, para que vocês consigam compreender a medida do amor. Olha o que é dito aqui. Então, aqui, na verdade, ele está expressando por meio dessas palavras, sabe o quê? Para que vocês tenham uma experiência, um conhecimento de experiência. Porque quando se trata de coisas que têm medidas, você experimenta o contato real com elas. Você pode tocar numa Bíblia, você está tocando na cadeira que você está sentado, né? Você toca, eu existo, você existe no mundo concreto. Só que amor é algo abstrato, não existe no mundo concreto. Então ele está querendo dizer assim, que vocês possam experimentar de uma maneira concreta esse amor. Mas que amor? O mesmo amor que nós estamos arraigados e fundamentados, que é dito no verso 17. Que nós venhamos a não apenas estar firmes nesse amor, mas que nós venhamos a entender de maneira experiencial, é uma experiência, esse amor. E eu estava meditando nisso, como é que eu posso explicar o amor de uma maneira experiencial, ou seja, uma experiência? Me veio à cabeça algumas coisas, mas eu acho que ainda é limitado. Então uma coisa é você, por exemplo, dizer que, sei lá, a sua mãe te ama. A outra coisa é você experimentar esse amor. Sabe aquele momento que ficou no seu coração, do seu pai, da sua mãe, que marcou você, daquele momento marcante que você experimentou? Uma experiência que você teve com essa pessoa? Isso não é conceitual. Você lembra do que aconteceu, você se lembra dos fatos, o que foi dito, mas é mais do que isso. Você experimentou o amor no evento, no fato, o fato concreto. Talvez até se você não tem mais essa pessoa, isso seja mais marcante para você, porque você tem o quê? A experiência. É uma experiência. Esse amor, não que o amor seja necessariamente um sentimento na Bíblia, porque ele é concreto, mas aqui ele é descrito como uma experiência. Experiências, elas não são feitas apenas para saber, mas para se experimentar, para desfrutar, para viver. Sabe aquele lugar que você foi, que foi mágico, foi maravilhoso, que você tem na sua memória aquele momento, você tem a foto dele, talvez, ou você tem lembrança dele, mas isso é só uma descrição daquela experiência que você sabe como foi, e como foi especial.
Para quem teve criança aí, quando você deu a primeira olhada naquele bebezinho com cara de joelho, mas que você amava demais. Não é assim? Essa foi uma experiência, foi algo concreto. E aqui ele está dando essas medidas para mostrar que o amor é algo que nós podemos experimentar. Mas essa experiência de amor com Deus é algo sobrenatural que Ele nos dá. Por isso que Ele pede que conceda. Isso só pode acontecer se Cristo habitar pela fé nos nossos corações. Cristo precisa habitar pela fé nos nossos corações para que nós venhamos a experimentar isso. E aí Ele está então descrevendo o resultado de Cristo habitando em nossos corações. Ou seja, nós temos uma compreensão mensurável, experiencial, uma experiência do amor de Cristo. Você já teve isso? Ah, pastor, eu acho que eu já tive. Ah, pastor, eu não sei se eu já tive. Um pouco de dúvida aí. Vamos dar uma olhada no que ele diz no 19? E aí você vai me dizer se você já teve. Olha o que ele diz. E assim, conhecer esse amor de Cristo. Ou seja, ter esse conhecimento de relacionamento. Então, dessa maneira, tendo Cristo habitando pela fé nos nossos corações, nós vamos conhecer esse amor de Cristo. E como é que é esse amor? Que excede todo entendimento. Agora veja bem, olha que coisa, desculpa falar, coisa maluca. Ele está aqui dizendo que ele pede para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, para que nós venhamos a compreender esse amor de Cristo que não pode ser compreendido. É isso que ele está dizendo. Então, sabe qual a única conclusão que eu consigo chegar aqui? Isso é algo imensurável. Esse amor ao qual ele se refere nessa oração é uma experiência sobrenatural. É algo que não tem como você descrever com palavras. Você pode até tentar, mas ainda vai faltar. Ainda vai faltar. Na Bíblia, sabe onde eu creio que chega mais perto a descrição desse amor? 1 Coríntios capítulo 13. Ali está a descrição do amor. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É um amor que vence todas as coisas e que mesmo quando todas as coisas chegaram ao fim, ele não vai acabar. Você que virou música aí na música popular brasileira, né? Você se lembra talvez aí, né, da música na sua cabeça que fizeram. Mas 1 Coríntios 13 é um texto que descreve um pouco o amor. Não tem nada a ver com o amor de casamento, apesar do pessoal gostar, né? Mas não tem nada a ver. É um amor sobrenatural, um amor tremendo. E aqui é esse tipo de amor. Você já teve essa experiência? Eu vou confessar de maneira sincera. Dessa maneira como ele está descrevendo, eu não tive. Mas ele diz que é possível ter. E ele ora para que aqueles crentes tenham. Olha o que é a riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. É um amor que você não depende de pessoas, mas que você compreende junto com as pessoas, porque essa compreensão é juntamente com todos os santos. É o que diz aí no verso 18, né? Juntamente com todos os santos. Então não é algo que você tem uma iluminação sozinho, é como parte do corpo de Cristo. É um tipo de compreensão comunitário. Você vai viver essa compreensão junto com a igreja. Então aqui não é meditação zen, é o quê? É uma iluminação no corpo de Cristo. Mas algo tão tremendo que ele mesmo diz que é um amor que excede todo entendimento. Olhei comentários de bons estudiosos, né, bons aí, pastores, enfim, expositores, e eles divergem muito em tentar descrever isso aqui, porque eles estão lidando com o mesmo desafio, que é descrever algo que não pode ser descrito. Não pode ser descrito. A gente pode tentar, mas é algo tremendo demais. E ele está orando por isso. E olha como é significativo experimentar a compreensão em relacionamento, experiência desse amor. Olha como ele diz no 19. Para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Ou seja, a compreensão desse amor ela é algo tão tremendo, é tão singular, é algo tão profundo que isso vai preencher as nossas vidas até a plenitude de Deus. Agora veja bem, Deus é infinito nos seus atributos.
Novamente, ele está usando o quê? Uma linguagem extremamente exuberante, uma linguagem assim que foge da nossa compreensão. Como é que a compreensão de algo incompreensível vai me encher até a plenitude de algo que não pode ser enchido? Que é Deus. Até a plenitude de Deus. A única coisa que eu posso entender é que o apóstolo Paulo está descrevendo um relacionamento com Deus tão íntimo, tão significativo, tão relevante, tão profundo, tão espiritual, tão singular, tão sobrenatural, que falta palavras humanas para descrever do que se trata. É disso que se trata relacionamento com Deus. Agora, passando já para as aplicações, pode passar mais uma. Como é que tem sido a minha busca e a sua busca em relação a isso? É disso que se trata o relacionamento com Deus. Agora você veja, tem tantas coisas nessa vida que nos deixam descontentes. Sabe por quê? Porque nós não estamos compreendendo as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. É disso que se trata essas riquezas. Algo tão... Falta palavra. Tão o quê? Posso usar várias palavras aqui, ainda não estou arranhando a superfície. Eu estou só arranhando a superfície da coisa. É disso que se trata. É desse Deus que nós estamos falando. É desse tipo de experiência significativa. Qualquer coisa que você coma, que seja agradável, beba, que seja agradável, pessoa que você desfrute, lugar que você esteja, conforto que você venha a experimentar, posição social, relevância, ainda muito pequeno, relacionado à experiência que o apóstolo Paulo está descrevendo de entender o que é o amor de Cristo. É difícil, a linguagem que ele usa é muito difícil. Mas nem por causa disso deixa de ser real. É real. Você já experimentou amor assim? E aqui, que nós vemos? A sua compreensão da doutrina do Evangelho tem te conduzido a esse tipo de comunhão com Deus? Porque ele está descrevendo no capítulo 1, 2 e parte do 3, todo o desdobramento do Evangelho. Ele está terminando o capítulo 3 como? Orando ao Senhor para que aqueles crentes tenham essa experiência. Saber o Evangelho não é apenas levantar a mão, fazer parte de uma igreja evangélica, você desenvolver alguma coisa na igreja, você começar a andar com uma Bíblia debaixo do braço, postar versículo bíblico. E a gente faz todas essas coisas, não tem nenhum problema em fazer elas. Mas não é isso. A experiência que nós temos que ter com Deus é muito mais significativa, é muito mais relevante, é muito mais profunda. Nada nesse mundo é igual a isso. Então não se trata apenas de não ir para o inferno, o que é uma boa ação, uma boa decisão. Às vezes as pessoas querem vir para a igreja porque não querem ir para o inferno. Isso é diminuir demais o Evangelho. Porque o Evangelho não é só sobre não ir para o inferno. É também sobre desfrutar de um relacionamento singular com Deus. E é disso que se trata. Não é apenas não ir para o inferno, mas é desfrutar de comunhão com Deus. E aí, muitas das vezes, a nossa compreensão do Evangelho não nos leva a desfrutar disso. Eu garanto para você, porque eu já experimentei algumas coisas na vida, e pode ser que você já tenha experimentado mais do que eu. Nada do que eu e você temos experimentado até hoje se compara a esse tipo de compreensão do amor de Deus. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Às vezes o nosso sonho era ser igual a Glória Maria, né? Que faleceu alguns meses atrás, que gravava lá o Globo Repórter e ia para todos os lugares mais exóticos e exuberantes do mundo. Que legal, né? Vamos viajar para Malásia, Nepal, Nairu. Vamos para as Ilhas Virgens, Ilhas Canárias, né? Para esses lugares assim, bem diferentes, que a gente só vê em documentário da Discovery. Quais pessoas tiveram esse tipo de experiência com Deus, tão significativa? E sabe o que é legal? Você pode ter estando dentro da sua casa, estando na igreja. Aqui, de maneira mais específica, participando do corpo de Cristo, né? Porque é uma compreensão que é para todos os santos. Mas na sua igreja. Você não precisa viajar para Bariloche. Você pode ter participando da igreja. Entende? Olha que coisa tremenda. Relacionamento com Deus. Sua compreensão do Evangelho tem te levado a isso? Você tem investido tempo e esforço na busca por isso? O pastor nem sabia que tinha isso. Ok,
Então agora você sabe. O apóstolo Paulo está orando para que aqueles crentes tenham essa experiência. Que coisa tremenda. E olha que ele faz isso quando ele estava na prisão. Você veja que o local não vai determinar nós termos essa experiência ou não. O que te impede de ter isso? O que te impede? Aqui você veja que o alvo da oração dele é algo que excede todo entendimento. O amor de Cristo é algo que excede todo entendimento. Olha a profundidade disso. Excede todo entendimento. Ou seja, é algo que a nossa mente não alcança. Porque é isso que quer dizer a expressão excede todo entendimento. Não é que é irracional. É que é além da nossa capacidade. É experiencial. E aqui não é misticismo, mas é algo sobrenatural também. Então é difícil a gente até conceituar isso. Ainda mais pra gente que é tradicional, né? A gente fica naquela, e agora? Para onde a gente vai? Mas o texto está descrevendo nesses termos e temos que caminhar na linha das Escrituras, porque é como ela coloca. Então temos que ser fiéis ao texto. Sinceramente, não sei te dizer, mas é possível, porque ele está orando para que eles desfrutem. E se eles poderiam desfrutar, você acha que nós não podemos? Ou você acha que essa bênção era só para a igreja de Éfeso? Não é possível. Porque se fosse assim, então todas as diretrizes da carta é só para eles, não é para a gente. E a carta perde a sua relevância. Tem algo que eles poderiam desfrutar, mas nós também. Nós também. O que te impede de desfrutar disso? Porque é isso que eu e você estamos perdendo, trocando por ninharia. As coisas dessa vida são ninharias comparado a algo que excede todo o entendimento. Vale a pena? Pelo que você tem trocado Jesus Cristo? Vale a pena? Aqui nós vemos que no final das contas, Paulo não quer que nós saibamos só. Ele quer que nós experimentemos um relacionamento vivo, profundo, significativo com Deus através de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Isso tem tudo a ver com a oração lá do 1, 17 a 19, porque ele pede para que os olhos dos nossos corações sejam iluminados. Nós temos a compreensão de todas essas coisas. Pode passar mais uma? Li essa frase do anglicano Leon Morris, eu achei muito interessante. Não importa o quanto saibamos sobre o amor de Cristo, sempre há mais para saber. Sempre há mais. Você sabe alguma coisa do amor de Cristo? Tem mais. Porque Cristo é uma fonte inesgotável de riquezas espirituais, de sentidos, de significância, de profundidade. Cristo é uma fonte inesgotável. Ele mesmo diz: porque de mim jorram águas vivas, e quem beber desta água não terá mais sede. Aquele que se alimenta de Cristo, aquele que desfruta de um relacionamento com Cristo, aquele ao qual em seu coração Cristo habita pela fé, tem a possibilidade de ter uma saciedade espiritual totalmente diferente de qualquer coisa nessa vida. Pensa aquele momento que você estava com muita sede, estava até espumando o cantinho da boca de tanta sede. Já passou isso? Calor, né? A língua colando no céu da boca, aí você pegou aquela água gelada. Nossa, pastor, você fica falando que eu vou ter que correr ali no bebedouro e pegar água. Não vai não, aguenta a mão. E tomou aquela água que, nossa, até trincou a garganta, até engasgou, de tanta sede. Não é maravilhoso? Talvez você está pensando no veneninho, né? Na Coca-Cola gelada, né? Aquela da garrafinha de vidro, né? Que é uma delícia também. Mas vamos pegar uma coisa mais saudável, água, né? Aquilo não é significativo para as nossas vidas? Agora pensa a fome e sede que o nosso coração tem de Deus, e quando nós verdadeiramente somos saciados dessa fome e dessa sede que nós temos em Jesus Cristo. É disso que se trata. Então, não importa o quanto eu e você saibamos de Cristo, sempre há mais para saber. E essa lição então que eu deixo com os irmãos é: a compreensão da obra redentiva, ela nos conduz à oração pela comunhão com Deus Trino. Quando nós compreendemos
a obra redentiva de Deus, nós somos conduzidos à oração pela comunhão com Deus Trino. Quando eu entendo o que Deus fez na sua obra de salvação, eu quero ter comunhão com Ele, porque isso é extremamente significativo. Guarde essa lição. Estava tentando lembrar aqui algo que as crianças poderiam entender em relação a isso. Quem aqui conhece as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis? Conhece, ok. C.S. Lewis, ele tenta escrever, num linguajar de crianças, e é até bom os pais talvez trabalharem com isso, uma realidade espiritual por meio de fábulas. Então ele vai falar a respeito de Nárnia, aí a criançada aí depois coloca lá no YouTube, assiste alguma coisa, os pais leem, né? Tem o filme, dá para assistir o filme, acho que são 3 filmes, né? Ele está descrevendo as realidades espirituais por meio da descrição dos personagens. Então tem Aslan, tem a bruxa, não é assim? Então ele está descrevendo todas as realidades espirituais. É uma maneira que as crianças podem entender essas realidades espirituais, por uma linguagem meio de fábula. R.R. Tolkien fez a mesma coisa com O Senhor dos Anéis, mas de uma maneira não tão clara, tá bom? Mas ele faz isso também. É uma maneira aí de você conseguir trabalhar. E é interessante como ele trabalha o leão Aslan com a pessoa de Jesus Cristo. Como Aslan é Cristo nas histórias, né? E como o caráter, as ações, as atitudes de Aslan em Crônicas de Nárnia vai demonstrar o quê? O caráter de Deus. E aí eu vou deixar para vocês, pais aí que conhecem C.S. Lewis e conhecem as Crônicas de Nárnia, pensar no filme, no livro, momentos em que a história vai descrever um pouco desse relacionamento com Deus, ou algo relacionado a isso. E aí você conversa com a criançada, tá bom? Durante a semana, tenta trabalhar com eles. É um meio aí bem legal de você fazer isso, tá? Você é jovem e não conhece C.S. Lewis? Leia as Crônicas de Nárnia ou veja os filmes. É bem legal. C.S. Lewis, a história dele é muito bonita. Era um escritor que era ateu, conheceu Jesus Cristo numa caminhada com um professor amigo dele na Universidade de Cambridge. E aí ele começou a escrever contos. Ele era um professor na área de literatura medieval. Ele começou a escrever contos como se fossem fábulas medievais, falando a respeito das verdades de Jesus Cristo. E da Bíblia também. E ele tem uma grande luta, que ele perde a esposa, que ele amava demais, e entra numa depressão muito grande. Ele não teve filhos, então ele teve uma luta muito tremenda no seu coração. E você vê como ele encontra Deus no meio da dor, né? É muito interessante você ler as obras dele, tá bom? Deixo isso aí para você trabalhar com a criançada. Vamos para a segunda lição? Vamos lá, que o nosso tempo está avançando. Vamos caminhar então, vamos falar agora sobre a adoração a Deus, do verso 21 em diante. Aqui, a segunda parte dessa oração é uma adoração, uma doxologia, o que é mais significativo, porque a primeira parte, que é a parte doutrinária, ela está fechando não com um pedido, mas com adoração. E é isso que o Evangelho produz em nossos corações, a adoração. Quando nós entendemos a doutrina do Evangelho, nós só podemos responder em adoração. Nós vamos louvar a esse Deus. E olha como ele começa aí no verso 21. Né? Ele vai encerrar todo esse trecho doutrinário com adoração. Aquele, estou aqui no século 21, esse aquele está craseado. Então, aula de português aí. Quando está craseado, quer dizer que tem uma preposição na frente. Então é aquele, ou seja, para aquele. Então quer dizer que a oração agora está sendo direcionada para aquele. Por isso está aquele craseado. Aquele que é poderoso. Olha, ele volta a falar do poder de Deus, ó. Para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos e pensamos. Olha como o poder de Deus é imensurável. Pensa algo. Pensou? Deus consegue fazer mais do que isso. Pensa outra coisa. Pensa, filho. Pensa uma coisa. Pensa, criançada. Deus consegue fazer mais do que isso. Contanto que não seja pecado, tá bom? Deus consegue fazer mais. Consegue fazer mais. Ai, Deus, faz eu gostar de matemática. Ele consegue fazer mais do que isso. Consegue fazer mais. Porque Ele é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Então aqui o Espírito Santo de Deus habita em nós, e esse Espírito age com poder em nós. Olha como ele fecha
A Ele seja a glória. Então ele vai encerrar todo o desdobramento da obra de salvação dizendo: àquele que tem poder para desenvolver todas as coisas que são descritas aqui, a Ele seja a glória. Aonde? Na igreja e em Cristo Jesus. Porque é através do povo dele que ele recebe a sua glória. Por quanto tempo, meus irmãos? Verso 21. Por todas as gerações e para todos sempre. E como é que termina a doutrina? Amém. Uma oração. Olha que coisa tremenda. Como é significativo isso. Então aqui nós vemos que quando Paulo ele desdobra essa doutrina, ele faz isso em Romanos também. Quando ele está falando a respeito do pecado, da salvação em Cristo Jesus, da eleição de Israel, dos planos de Deus, ele para e diz: ó profundidade e sabedoria. Lembra nada daquela oração? Ele fecha, ele para e ora. Todas as vezes que ele vai desdobrar a doutrina do Evangelho, ele para e ora. Ele encerra com oração. Isso nos mostra que a doutrina nos leva à adoração. Ele enfatiza o poder de Deus. Ele fala que esse poder de Deus, ele é efetuado, o que nós jamais poderíamos fazer, que a igreja não é obra de homens, a igreja é obra de Deus. Ele conseguiu fazer o que ninguém faria, juntar vários povos num povo só, gentios e judeus. Lembra que a gente falou? Gentios e judeus fazendo parte de um povo, um novo Israel. Aqueles que tinham antes um muro de inimizade, que estavam separados, distantes de Deus, entregues ao seu pecado. Ele faz que agora façam parte de um povo só. O que nós não poderíamos fazer, ele fez, e consegue fazer muito mais além disso. Muito mais. Ele não apenas fez isso, mas no verso 20 diz que ele está fazendo em nós. Esse poder está agindo na igreja. E é por causa deste poder e de tudo que ele fez, de tudo que ele faz e de tudo que ele fará, a ele seja a glória por todas as gerações e para todo o sempre. Então aqui nós vemos que o Pai, ele receberá a glória do seu povo de Cristo, conforme diz o verso 21, pela eternidade. Pela eternidade. E aí nós temos essa lição. A compreensão da obra redentiva conduz agora à oração em adoração pelo poder de Deus. Irmãos, o poder de Deus e o amor de Deus são coisas imensuráveis. Imensuráveis. O que ele age, o que ele faz, o que ele desenvolve e a profundidade e significância do seu amor é algo que nós só podemos ter algum tipo de compreensão por meio de uma experiência sobrenatural e profunda de comunhão com Ele. Se todas essas coisas que eu estou falando não fazem o menor sentido para você, isso é um indicativo de que você precisa buscar a Deus pela fé, para que Ele te dê compreensão disso, porque isso é algo sobrenatural. A salvação não é um exercício racional, apesar de que depende do nosso assentimento racional. A gente tem que entender e dizer sim, temos que compreender, mas não é essencialmente uma decisão racional. É algo sobrenatural que envolve a mudança de mente e de coração, e só Deus pode fazer isso por nós. Então, aonde começa essa experiência que Paulo descreve aqui? Oração. Quanto mais eu e você entendemos a palavra de Deus, mais nós temos que orar. Não apenas para que nós tenhamos isso e essa compreensão, mas para que outras pessoas tenham. Porque o pedido é para que Ele conceda e para que Cristo habite. E nesse caso, nós somos passivos. É Deus quem faz isso. Tudo bem que não habite pela fé, é a nossa fé, mas mesmo assim, essa habitação de Cristo pela fé é algo que Deus vem a nós por meio de seu Filho. A fé é apenas um receber da ação de Deus. Parece complexo o que eu estou dizendo, eu sei disso, mas o texto é isso. E você precisa prestar atenção nisso, por quê? Porque isso é algo muito significante. Poucos crentes experimentam isso. E pessoas que não conhecem o Evangelho, muito menos, eles não têm nem a noção de que isso existe. E isso está disponível para mim e para você. Está disponível.
Pode passar mais um. Olha o que John Stott diz. A doutrina conduz tanto à adoração quanto ao dever. Próximo trecho da carta, o segundo bloco, vai falar a respeito de vida cristã, de mandamentos, de ordenanças, de exortações, de prática. Mas essa prática, ela não nasce apenas de moralismo. Ela nasce da compreensão do que é o Evangelho e de um coração que adora o Senhor. E por dar adoração ao Senhor, vive de uma maneira que glorifica a Ele. E pegando toda a ideia da carta, desse teatro que se desenvolve diante dos seres angelicais, nós entendemos que o nosso viver diário é uma representação da vida de Deus em nós para toda a criação. Então, a partir do capítulo 4, nós vamos ver o quê? Como nós agora, tendo o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus em nós agindo, e essa compreensão, nós devemos viver uma vida diferente. Então a doutrina cristã não é algo conceitual. É um conhecimento que nós temos, que nos leva a uma vida de adoração e uma vida de dever diante de Deus. Nós não fazemos porque queremos ser aceitos, nós fazemos porque somos aceitos. Nós não fazemos porque queremos ser amados por Deus, nós fazemos porque nós desfrutamos do amor de Deus. Tem a ver com conhecer a Deus. O cristão, ele não tem uma vida moralista, ele tem uma vida transformada. É diferente. Isso é muito significativo e o mundo não conhece isso e não sabe o que é, porque é algo sobrenatural. Só Deus pode conceder isso a nós. Se você não tem isso, a boa notícia para você é que você pode desfrutar desse relacionamento com Deus hoje. Você pode conhecer esse Deus hoje. E é você que já tem tomado uma decisão por Cristo e que de certa forma pela fé tem buscado a habitação de Cristo na sua vida, mas você tem falhado de caminhar nessa compreensão. A boa notícia para você é que você pode retornar a essa compreensão e a esse relacionamento hoje. O que te impede? O que te impede de desfrutar disso? Crer. Você precisa crer. Então, portanto, nós vemos o quê? A compreensão da obra redentiva, ela conduz à oração em adoração pelo poder de Deus. Nosso aprendizado na palavra deve conduzir à adoração. Pode passar mais um. A teologia deve ser oração. A boa teologia, ela não mexe só aqui, ela mexe no nosso coração. Ela leva a cada um de nós a orar, a adorar. A experiência do poder de Deus em nós é um alvo de oração fundamental. Você precisa orar por isso, porque essa é uma experiência que está disponível para os cristãos e a maioria não busca, porque nem sequer sabe que ela existe. E você sabe hoje que ela existe. Conhecer a Deus e a sua obra nos faz entender o nosso alvo principal, que é adorar ao Deus Trino pela eternidade. A Ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e por todos os séculos. Amém. Pode passar mais uma. Agora a grande ideia faz sentido. A doutrina nos leva a pedir a experiência do amor, poder e adoração ao Deus Trino. Que essa verdade se concretize em nossas vidas e que nós venhamos a experimentar tudo isso. Amém?